nossa saudação a todos. Pedimos a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos para que nos abençoem e nos amparem em nossos propósitos de hoje. Que possamos nos manter em plena harmonia com todos aqueles que estão, desde agora, em sintonia conosco em ambos planos da vida. E que vibrações de amor, confiança e fé envolvam a todos nós. Rogamos à equipe diretiva e espiritual da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Oswaldo Melo, em especial aos nossos mentores e mestres, Dr. Bezerra de Menezes e Oswaldo Melo, para que nos inspirem e nos secundem nesta nossa exposição, dando licença para que iniciemos as atividades. E o nosso trabalho tem sua fundamentação teórica no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na obra Luz Imperecível, que é um estudo sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita, e foi coordenado por Honório Onofre de Abreu. E ainda no livro Momentos de Alegria, do espírito Joana de Ângeles, uma psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. Meus irmãos, o espírito foi criado por Deus para a paz, o amor, a felicidade. Destinado à plenitude, avança, nem sempre de passo firme e resolução forte, tropeçando nos problemas, desafios, complicando a marcha e estagiando em caminhos os mais escabrosos. Partindo do instinto para a razão, nele predominam no começo impulsos primários, que se manifestam frequentemente carreando para o processo evolutivo futuros sofrimentos que lhe cumpre superar. Assim, mais facilmente enfrenta dores e angústias, como um lavrador que se vê constrangido, se vê em trabalho forte a cultivar uma terra infértil, vencida por ervas daninhas, por espinheiros e pedras, que exigem desse lavrador um esforço redobrado, até o momento da frutificação da semeadura que realiza. Estas são horas, meus irmãos, muito severas, assinaladas por desequilíbrios de várias procedências. Campeia a ambição que alicia o crime, espalhando o medo, a ansiedade, o desamor. Os homens sentem-se a sós, entristecidos, angustiados. Tem-se a impressão que há predominância do mal, com desprezo pelos valores éticos, culturais e sociais dos largos milênios de civilização. A desconfiança se amplia, a amargura multiplica os portadores de depressão, a ternura passa a planos secundários, e o júbilo, a alegria cede lugar
ao pessimismo. Há, entretanto, 1000 motivações para a alegria. Desde o nascer do sol e o cair da tarde, passando pela paisagem do mar, das montanhas, até pela graça da vida, pela oportunidade da vida. No entanto, esquecemos-nos disto e, por vezes, deixamos-nos conduzir pela materialidade da correria diária. Com a predominância do egoísmo que nos é peculiar, todos pretendemos ser amados. Porém, dispomos-nos bem pouco a amar. E muito nos queixamos pela falta de amor. Agimos ainda por instinto. Não avaliamos que o livre-arbítrio nos dá a faculdade de discernir, o que nos leva, muitas vezes, a obras indignas, esquecendo que a liberdade de ação não elimina a responsabilidade dos atos que praticamos. A consequência da forma equivocada que fazemos do uso do livre-arbítrio é o sofrimento. Aplicado sem ética ou por precipitação, desencadeia reações negativas que geram dor e ressentimento, levando ao desequilíbrio. Nossas ações e condutas são resultado do nosso avanço moral. A responsabilidade é para nós um vigilante, porém, são incontáveis as vezes em que falimos, e quase sempre por inconsequência, destemperança e imprevidência. Damos vazão aos instintos e buscamos o caminho fácil, o caminho largo. Vou pedir licença para ler o item 3 do tema Porta Estreita, do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Diz o texto: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. É uma passagem de Jesus, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Jesus está usando o verbo no modo imperativo. Ele está determinando. É uma ordem. Segui-lo ou não dependerá do uso que fizermos do livre-arbítrio. Uma coisa é certa: Jesus, como melhor amigo, só nos aconselha ou nos induz para o que nos é conveniente. Por outro lado, é imperioso considerar que, constrangidos pela vida, sempre seremos levados a entrar nesta ou naquela porta.
São situações apresentadas no dia a dia a nos apontarem as portas largas ou estreitas. São muitas as opções. Porém, a porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses imediatistas, sem o que não será possível transpô-la. Nem sempre optamos por ela. Uma vez que para transpor a porta estreita nos é exigido renúncia, sobriedade em todos os aspectos, desapego e outras atitudes e, em especial, no campo educativo. A renovação que a doutrina espírita propõe a todos reflete, sem dúvida, sobre o que justamente ora examinamos, especialmente em guardar firme decisão de cada um, mas nas mudanças que devemos nos impor. Temos que considerar que estamos em um mundo de provas, em um mundo em que aqueles que aqui reencarnam têm também expiações a cumprir. Portanto, nossa caminhada é penosa e, naturalmente, buscamos os caminhos que, ao nosso primeiro entendimento, nos dão prazer e alegrias. E o acesso ao caminho que conduz a estes prazeres não está na porta estreita. Jesus apresenta uma justificativa em sua fala. Ele disse, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Se a porta da renúncia é estreita, o apego às coisas materiais, aos valores de toda ordem, que juntamos sem nenhuma seleção, a nos fixarem nas engrenagens da vida transitória, expressam a porta larga pela qual temos transitado no decorrer dos séculos. Além de representar opção menos feliz, ela também é ponto de acesso a veredas que conduzem a situações difíceis, ao sabor das desilusões. Tanto a porta larga quanto o caminho espaçoso apresentam facilidades para entrar e continuar. Emmanuel, o notável instrutor espiritual, nos adverte que devemos desconfiar das facilidades. Tudo tem o seu preço, todavia, o que é bom é alto custo. Exige esforço, trabalho e perseverança. A vida está repleta de direções. É importante averiguar a natureza do que estamos palmilhando. Não podemos esquecer que Jesus é o caminho, que embora difícil e estreito, será sempre a escolha segura para quantos se dispõem a adotar, sem reservas e de modo determinado, a luta incessante no rumo do grande futuro. Todo caminho leva a algum lugar. E aí, vale uma indagação. Para onde está indo ou nos conduzindo aquele que espontaneamente temos escolhido?
Para onde nos leva esse caminho? Se estamos no presente momento aqui na Terra, é porque merecemos aqui estar. Não estagiamos nesse globo por castigo, nem por um acaso. Nossos sofrimentos e vicissitudes não são frutos da má sorte. O véu do esquecimento não permite que visualizemos o que fomos e o que fizemos no passado. No entanto, pelo que vivenciamos, pelas provas e dificuldades diárias, podemos mensurar o quanto de mal já fizemos. A reencarnação e a justiça divina nos agraciaram com a presente vida. Estamos tendo mais uma grande oportunidade. As verdades estão nos sendo escancaradas. Não deixemos passar ao largo. Estamos na última hora. A Terra será outra, brevemente, muito melhor, mais equilibrada. Poderemos a ela retornar. Deus nos oferece a oportunidade. Aproveitemos, pois voltar a reencarnar na Terra será conquista e merecimento pela renúncia de agora. Sabemos que infringimos as leis de Deus, que buscamos o caminho largo, mas por que não mudar? Ou, pelo menos, por que não tentar mudar? Se insistimos no que menos nos convém, impõe-se recordar que há leis reguladoras da vida e de todas as suas manifestações, e elas costumam aceitar desafios. As estradas que levam à perdição são as geradoras das desgraças, da desventura, da infelicidade. Se optamos pela porta larga e, em consequência, pela rota espaçosa, é natural que seja esta a resposta da vida. A perdição, contudo, não é eterna, imperdoável. Saturados na dor, passamos a sentir a necessidade de mudar. Quanto mais depressa, melhor. Por isso, a doutrina espírita nos induz a reformular a ideia sobre o sentimento, reconhecendo o quanto ele é útil e importante para o despertamento. O sentimento colabora conosco no sentido de sairmos da morte do erro para as alegrias da imortalidade gloriosa. A qualquer momento é tempo de recuperação. Evidentemente, não temos como mudar o que está feito. Os erros e tropeços do passado devem nos servir de alerta. E se ainda palmilhamos pelo caminho largo, é possível procurar a porta estreita e mudar o rumo. Sempre nos é facultado alterar o futuro. Basta vontade firme na mudança de propósito da vida. E viver um novo hoje. Fácil não é. Porém,
é necessário o primeiro passo. E esse passo inicia-se pela vontade, pelo pensamento. Em toda a parte sofremos pressão constrangedora. Onde quer que estejamos, surgem as provações, sem tréguas, nos levando os nervos à flor da pele, quase ao ponto de explodirmos. É o momento de pararmos, esperar um pouco mais, buscar a oração e a calma, o silêncio, mantendo a confiança. Quando as perseguições vêm de todos os lados, o socorro chega de cima. Castigados pelo desespero e perseguidos sem descansos, estamos ignorados pelo amor. Não estamos. Não estamos em hipótese alguma ignorados pelo amor. Nossas aflições de agora têm sua origem no nosso pretérito. Meus irmãos, ninguém é amado ou detestado sem motivo. Certamente, revidar e perseguir, odiar e afligir são expressões do primitivismo espiritual que vai desaparecer oportunamente, mas que ainda permanece no mundo. A vida dispõe de mecanismos reeducativos para serem para seus defraudadores e aqueles que se perdem. Os homens, porém, preferem a enganosa justiça com as próprias mãos, ignorando aquilo que se propõe a fazer pela triste limitação em que se encontram retidos. Incapazes de ser justos, tornam-se perversos. Impossibilitados de ser corretos, submetem os outros com impiedade. Frios no sentimento do amor, que lhes é escasso, agem com indiferença ou maldade. Também eles estão enganados e não passarão pelo mundo sem sofrer a própria imprevidência e covardia. Assim, não nos revoltemos contra o aguilhão que a dor benfazeja. O que hoje parece impossível, amanhã será realizado. O desafio de agora é tarefa concluída no futuro. Há dois mecanismos eficazes para o progresso: o amor, que sabe, e a dor, que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora a aparecer ou é deixado à margem, a dor se aninha no homem e, mesmo revoltado à sua presença, ela o domina, reeduca e o eleva. Recebamos, portanto, nosso aguilhão na carne da alma e avancemos, tornando-nos menos aflitivos face à resignação e ao bem que dele decorrem.
Tudo requer trabalho. E sabemos, constância é para poucos. Muitos querem fazer uma coisa ou outra, porém, entre o querer e o fazer, se colocam o trabalho, a decisão e a firmeza que faltam à maioria de nós. Muitas obras ficam inacabadas ou não saem do campo das ideias. A porta larga é preferida por ser fácil. É incrível o número de acomodados físicos, mentais ou espirituais. Por tal motivo, encontraremos pessoas em sérias dificuldades ou envolvidas em situações extremamente difíceis, simplesmente porque buscam as ilusões das facilidades. Estão enganados os que imaginam que no vale profundo respiraremos ar puro e contemplaremos paisagens distantes e belas. André Luiz nos aconselha a abandonarmos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. E é justamente nas ilusões que nos perdemos. Somos conduzidos a atos impróprios pela ilusão ou ilusões das paixões, das vaidades e das coisas fáceis da matéria, do poder do dinheiro e de tudo o que ele arrasta consigo. Busquemos uma reflexão sobre nossos atos e pensamentos. Procuremos em nossa intimidade verificar nossa caminhada. Olhemos para dentro de nós mesmos, numa busca sincera do que é necessário para que mudemos. E veremos, nas profundezas abissais da nossa alma, é possível encontrar um novo ser. A nossa consciência é o aguilhão. É importante ressaltar que a consciência procede do espírito. O homem é um ser espiritual, momentaneamente encarcerado pelo corpo, mas espírito, fadado à imortalidade e à glória. Portanto, procuremos romper a ligação entre nossa consciência e as paixões que se manifestam em nossos organismos, como reminiscências das nossas caminhadas ancestrais. Empenhemo-nos em separar os laços da forma carnal em que predomina a dor, a ansiedade, a insatisfação frustradora. As enfermidades que minam as resistências morais. Busquemos a quietude e o respirar livremente, esquecendo as limitações orgânicas, e voemos com nossas consciências pelos rumos infinitos, banhando-nos com a luz da esperança e da paz, irradiando-as em favor de outras vidas. Sejamos a claridade que se espraia, rasgando as sombras do corpo, as barreiras do cérebro, as mágoas do coração. Meditemos sobre nossa pequenez e fragilidade. Consideremos nossa mente e nossos sentimentos. Interroguemos nossas aspirações e necessidades.
questionemos a nossa transitoriedade da nossa vida física. Façamos uma reflexão quanto à rapidez com que o tempo se esvai no relógio das horas. Raciocinemos sobre o amor e busquemos senti-lo. Demo-nos ao bem, ao próximo, e inevitavelmente encontraremos Deus dentro de nós, pulsando, amando, conduzindo-nos rumo à plenitude. A busca de Deus deve constituir uma ação constante e motivadora para qualquer existência feliz. Jamais devemos cessar essa busca. Dispomos de todos os recursos para conseguirmos esta meta sublime. Pelo esforço, conseguiremos desvelar sua grandeza nos sentimentos mais profundos e seremos identificados com sua presença em nós, através de atos compatíveis com a felicidade que nos dominará. Enriquecidos pelo amor do Pai, estenderemos a ternura e a bondade por todos quantos nos cercarem, dividindo o júbilo de Deus em nós e assim iluminando as vidas ao nosso redor com a esperança. Queridos irmãos, como disse Joana de Ângeles, buscar a Deus já é uma forma de encontrá-lo. Muito obrigado. Fiquemos todos na paz, na doce paz de Jesus. Que assim seja.